Convidar vocês a abrir o segundo livro da Bíblia, no capítulo 20. Êxodos 20. Nós vamos ler do 1 até o 17, tudo bem? Diz assim: Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo. Vamos para o versículo 3. Não tomarás em vão o nome do Senhor. Versículo 4. Lembra-te do sábado para santificá-lo, trabalhará 6 dias, neles fará todo o seu trabalho. Vamos para o versículo 12 agora. O que está errado? Êxodos 20. Então eu falei, vamos para o 2 agora. Vamos começar outra vez. Será que eu falei dentro de mim? Não falei? Meu Senhor, que situação, hein? Eu se fosse o senhor, não deixar nenhum pastor pregar desse jeito. Se ele não está nem lembrando do que ele está falando. Então vamos lá. Que essa voz sai de mim. Versículo 3. Sabe o que foi que eu fiz, Bruno? Porque é o seguinte. Dentro da minha Bíblia aqui, eu enumerei os 10 mandamentos. E o primeiro aqui está no versículo 3. Aí eu coloquei, e eu sei 1, né? Então, na realidade, eu falei, mas falei errado, foi isso mesmo. Me perdoe? Permite que eu continue? Eu não estou louco não, viu? É equívoco. Então, vou lá, versículo 3, tá? Do capítulo 20. Não terás outros deuses além de mim. Versículo 4. Não farás para ti nenhum ídolo. Versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor. Versículo agora 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Versículo 13, não matarás. 14, não adulterarás. 15, não furtarás. 16, não darás falso testemunho. 17, não cobiçarás. Só frente até aí, feche seus olhos. Pai, essa é a sua palavra. Me ajuda a transmitir pelo teu Espírito, Senhor. Tu bem sabes que em nós existem grandes limitações, especialmente em mim. Mas eu te peço que o Senhor me ajude a transmitir essa palavra de tal forma, Senhor, que eu seja apenas um canal, mas o teu Espírito me inspire e coloque as palavras certas na minha mente, no meu coração, e que ela flua através dos meus lábios, em nome de Jesus Cristo. Vocês com certeza repararam já que uma das palavras mais encontradas dentro do decálogo, ou dentro dos 10 mandamentos, é a palavra não. Nós não gostamos de escutar um não, porque nós gostamos sempre do farol o quê? Verde. No máximo, um farol o quê? Amarelo. Mas quando chega o farol vermelho, a gente não se dá muito bem. Tem que parar, tem que esperar. E às vezes esse vermelho, esse pare, esse não, demora um tempo maior. Eu não sei quantos de vocês já pararam em semáforos, onde o tempo de parada às vezes é considerável, por conta da via que está cruzando a rua que você está. É uma via expressa, tem mais carro, o fluxo é maior, então você tem que esperar um tempo maior. E às vezes você está atrasado, está com pressa, mas não tem jeito, porque se você violar ali, muito provavelmente você vai causar um acidente e possa vir a perder a sua própria vida, a vida de outras pessoas. Nós não gostamos de escutar não de ninguém. Eu me lembro que uma vez eu conversando com uma determinada pessoa, depois de um tempo caminhando com ela, eu disse assim a essa pessoa: eu não tenho conhecido dentro da minha experiência as pessoas quando eu digo sim para elas, mas eu tenho conhecido as pessoas dentro da minha experiência no momento em que eu digo não para elas.
Porque quando você concorda com elas, Ricardo, elas ficam felizes com você. Elas acham você, se não for a melhor pessoa do mundo, está dentre as melhores. Ela vê em você uma pessoa agradável, uma pessoa motivadora, uma pessoa que impulsiona. Mas quando você se posiciona com um não, às vezes até o semblante das pessoas acabam transformando. Por quê? Porque nós gostamos de ouvir sim em tudo. Nós gostamos de ser aprovados em tudo aquilo que nós fazemos. Mesmo quando nós sabemos que aquilo que nós estamos fazendo não está sendo feito da forma que até nós poderíamos fazer. Mas quando alguém observa em nós que nós poderíamos dar o melhor daquilo que estamos dando, e por conta disso nós então confrontamos com um não, mesmo assim nós não gostamos. Temos dificuldades com lidar com os nãos. Só que os nãos, eles podem expressar várias coisas, como por exemplo, um não ele pode expressar a ausência de algo. Esse dia eu estava em casa, voltando para casa certinho para almoçar. A hora que eu estou a caminho de casa, minha esposa passa uma mensagem e diz assim: Mauro, não tem arroz. Eu já sei, quando ela diz isso, ela está dizendo duas coisas: ou você vai buscar o arroz para que eu possa fazer o arroz, ou você pode vir para casa sem buscar arroz, não vai ter arroz. Então, como um bom entendedor, meia palavra basta. E como eu gosto de arroz, eu gosto de comida, então o que eu faço? Eu corro para o açaí para comprar o arroz. Então o não ele pode expressar a ausência de algo, mas o não também ele pode expressar uma impossibilidade. Como por exemplo, pastor, pai, meu amigo, eu não consigo fazer isso. Está além das minhas forças, está além da minha capacidade, está além das minhas habilidades. Eu não consigo fazer isso. Eu estava conversando com uma determinada pessoa de que dentro da casa dela, um é executor e o outro é administrador. Se você pegar o administrador, Thaís, para executar, ele não consegue fazer, porque é impossível para ele fazer. E se você pegar um executor e colocar ele para administrar, se torna também algo impossível para ele. O que cada um deles então deve fazer? Aquele que é executor, que continue executando. E aquele que é administrador, continue o quê? Administrando. Então, o não, ele pode expressar uma impossibilidade daquilo que você até deseja fazer, mas não consegue fazer. Por exemplo, se alguém me jogar dentro de uma piscina com mais de 1,80 m de altura, eu não vou conseguir me safar dessa. Se for 1,80 m em todos os lados, só se do desespero e a piscina for muito curta e o Rodrigo estiver por perto, pode estender a mão e me salvar. Mas eu não sei nadar. É um dos desafios que ainda tenho na minha vida que eu quero aprender. Pode parecer algo simples para você. Pô, mas você não sabe nadar? Não sei. Nadar comigo é nada. Então eu sofro com isso. Então é uma impossibilidade. O não também, ele pode expressar uma falta de desejo. Eu sei fazer, mas eu não quero fazer. Não tenho vontade de fazer. Não tenho desejo de fazer. Não estou inspirado a fazer. O não, ele pode expressar, por exemplo, uma proibição. Não faça isso. E talvez sempre venha a pergunta: por quê? Porque se você fizer isso, você vai se dar mal. O não, ele pode expressar um cuidado. Como por exemplo, quando Deus está dizendo: olha, não adultere, não dê falso testemunho, não minta. É uma proibição. Quando ele diz, não peque, é uma proibição. E nós podemos até perguntar, por que não pecar? É claro que para todo aquele que é nascido de novo, verdadeiramente, ele sabe por que não deve pecar. Porque o pecado dele pode trazer consequências. Algumas reversíveis, outras irreversíveis. O não, ele pode expressar também, por exemplo, uma irresponsabilidade. Não fiz o dever de casa. Joãozinho, traz o caderno para ver o dever de casa que eu mandei você fazer. Professora, eu não fiz. E por que você não fez? Você não teve tempo? Tive. Você estava doente? Não. O que aconteceu? Eu não fiz porque eu não quis fazer. Isso expressa o quê? Uma irresponsabilidade. Eu queria hoje, de uma forma simples, compartilhar com vocês o que eu e você precisamos saber sobre o não. Embora nós não gostamos do não, mas o não é extremamente necessário em nossa vida. Muitas vezes o não vai nos salvar
de consequências desastrosas no presente, talvez no futuro. O não, num dado momento, pode trazer tristeza, mas vai gerar alegria para o resto da vida. O não pode fazer com que você aprenda a conviver bem com as pessoas. O não pode fazer com que você repense os seus conceitos, reestruture a sua vida e assuma um novo estilo de vida que vai ser muito mais saudável para você do que o estilo de vida que você tem assumido ou adotado para a sua vida. Então deixe-me compartilhar com vocês o que nós precisamos saber sobre o não. E uma das primeiras verdades que eu tenho aprendido sobre esta palavra tão pequena, mas de certa forma ela freia a gente, né? Ela freia a gente. Não. Eu tenho um cachorrinho lá em casa que é difícil de obedecer ou não. A não ser quando ele faz alguma coisa que ele já sabe que ele não deveria fazer. Por exemplo, a gente senta para fazer a refeição, tendo cadeira sobrando, ele quer subir na cadeira, ele sobe na cadeira, ele quer pegar a comida que está sobre a mesa. Então a gente, na hora do almoço, na hora do café, no momento que nós estamos fazendo alguma refeição, a gente tem que estar sempre falando para o melão: não, não, não. E ele não gosta que a gente diga não para ele. E a pastora, segundo ela, tomou uma decisão: esse cachorro não tem mais espaço nessa mesa para sentar conosco, ele não vai subir, mas ele sobe. E toda vez que ele sobe, como ela tomou essa decisão, ela vai lá, empurra a cadeira, e eu falo: toma cuidado com essa cadeira, por favor, não quebra a cadeira, cuidado com o cachorro. E o cachorro sai rosnando, não gosta. Não são apenas os animais, nós também não gostamos. Mas eu tenho certeza de uma coisa, meus irmãos, eu vou contar a minha experiência. Nós somos em 3 irmãos. O meu pai, ele soube dizer mais não para mim do que para os outros irmãos. E você acha que eu entristeço por isso? Na época eu não gostava, mas hoje eu agradeço, porque foram os nãos do meu pai, os nãos da minha mãe, que fez com que eu me tornasse a pessoa em que eu me tornei. Não somente os nãos, mas principalmente os nãos. Meu pai sabia que eu jogava bola com um grupo de pessoas e que alguns, dentre aquelas pessoas que nós jogávamos bola, muitos eram viciados, né? Viciados em bebida alcoólica, viciados em droga. E eu ia jogar bola com eles. Meu pai sempre dizia: Mauro, não tem problema nenhum você jogar bola. Minha mãe: não tem problema, vai lá, filho. Mas a hora que sair de lá e cada um for para o seu cantinho, um vai fumar maconha, outro vai se embriagar com bebida, outro vai fazer outra coisa, pega o rumo da sua casa e vem para casa. Então, não ande com essas pessoas. Não sei que você vai jogar a bola, mas não ande. E eu procurei seguir à risca isso. E isso trouxe grandes benefícios para a minha vida. Por exemplo, um dos benefícios: eu estou vivo. E parte dos meus amigos com os quais eu convivia morreram por causa de drogas. Outros estão presos por causa, se embriagaram e cometeram atrocidades, estão presos. Outros não morreram, não estão presos, mas até hoje estão escravizados pelo vício das drogas e da bebida. Então o não foi muito benéfico para mim. Então nunca veja o não como algo assim: poxa vida, que chato, é não. As pessoas só sabem falar não. Depende. Às vezes, se sempre aquilo que você está querendo não será bom para você, você vai ter que ouvir da minha boca e na boca de alguém que te ama, que não é bom você fazer isso. Experimente fazer coisas certas, se nós vamos dizer para você que você não deve fazer o que você está querendo fazer, sendo aquilo que você vai fazer certo. Então, às vezes, a presença do não na nossa vida está relacionada muitas vezes à nossa conduta, ao nosso estilo de vida, a forma com que nós enxergamos a vida e a forma que nós fazemos as nossas escolhas. Então, não se assuste com o não. Deixe-me dizer para vocês o que nós precisamos saber sobre o não. Primeiro, o não é uma criação de Deus. O não é uma criação do diabo. Dá a impressão assim: Deus criou o sim e o diabo criou o não. Pelo contrário, Gênesis 2,18, hoje nós não temos aí na tela, mas você pode ver na sua Bíblia. Gênesis 2,18 diz assim: então o Senhor declarou: não, é bom que o homem esteja só. Por essa razão eu casei, eu obedeci. Entendeu? Não é bom que o homem esteja só, então ele criou para o homem alguém que compartilhasse a sua vida, que fosse a sua auxiliadora, sendo então a esposa. Quando a gente parte da ideia de que nós entendemos que essa palavra tão pequena, mas para nós tão proibitiva, veio de alguém tão perfeito como Deus, ou aliás, de um ser único que é perfeito como Deus,
nós só podemos entender uma coisa: o não não é ruim, o não é algo bom, porque se fosse algo ruim, não teria origem em alguém tão perfeito como um ser chamado Deus. Então todas as vezes que você ouvir um não, entenda que esse não faz parte também do vocabulário de Deus, e muitas vezes Deus vai dizer não para você. Eu não sei se muitas ou poucas vezes, como eu disse, depende do estilo de vida que você escolheu viver. E dependendo do estilo de vida, das escolhas que você fizer, e quando você consultar a Deus, você pode ouvir de Deus um sim, mas também você poderá ouvir de Deus um não. E nós precisamos entender que quando este não, que foi criado por esse ser perfeito, vem para as nossas vidas, para redirecionar a nossa vida e fazer com que nós tenhamos uma vida melhor, então esse não deve soar como algo tão ruim como soa aos nossos ouvidos. Por quê? Porque um não, na realidade, é uma vacina para as nossas vidas, para que a gente possa se livrar do mal que está prestes a acontecer na nossa vida. E quando nós recebemos essa vacina chamada não, nós nos tornamos imunes àquela situação. Mas quando não desejamos ser vacinados com essa vacina do não, a probabilidade de nós sermos contaminados com uma doença que está prestes a nos atingir, então é muito grande. Então a primeira verdade: toda vez que você ouvir não, entenda, o não não é do diabo, o não foi algo que Deus criou. Então os nãos que podem surgir na sua vida, entendendo que podem vir de pessoas que querem o melhor para a sua vida, que querem que você seja uma pessoa bem-sucedida, que torne você uma pessoa onde o relacionamento com você não seja algo difícil, mas seja algo até fácil. Isso vai fazer e ter que fazer parte da sua vida, o não. Segunda verdade é que o não é uma orientação de Deus. Olha o que diz Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Quando Deus usa essa palavra por duas vezes aqui no texto, não tomarás o nome dele, e ele diz: por que você não deve tomar o nome dele em vão? Porque todo aquele que transgredir esse mandamento, ou seja, disser sim para tomar o nome de Deus em vão, ele diz assim: certamente este não ficará impune, não ficará sem castigo. Para quem participou conosco na escola bíblica a respeito, nós estudamos sobre os 10 mandamentos, e dentre os 10 mandamentos está esse: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A palavra vão significa desnecessariamente. Hoje, infelizmente, o nome de Deus está na boca das pessoas por qualquer coisa. Brincadeiras, o nome de Deus está envolvido. A gente está cansado de dizer: pare de usar o nome de Deus desnecessariamente ou sem nenhuma necessidade. Sabe aquela história que você está em casa e alguém toca a campainha? O que você faz? Você vai até o portão para atender. Chega lá, não tem ninguém. Você volta para dentro de casa, dá uma olhadinha, não vê ninguém. Você volta. Daí 5 minutos vem alguém, você volta outra vez, olha nada. Você vai para dentro, passa uns 5, 10 minutos, você volta, e daqui a pouco você já volta quase que irado. Quem é esse sujeito ou essa sujeita que está fazendo, toca a campainha e vai embora? Você está querendo dizer o quê? Estão solicitando a minha presença de uma forma que não é necessária, está fazendo perder o meu tempo. E eu lembro disso porque quando eu era garoto eu fazia isso. Eu ia lá na casa da dona Lucila, eu lembro até o nome, viu, Vanderlei? Até o nome da mulher eu lembro, da dona Lucila. A gente gostava de... vamos usar a palavra apurrinhar, não era essa, mas vamos usar apurrinhar. A gente, vamos na casa da Lucila, vamos. A gente apertava a campanha, aquela campanha silenciosa, soltava. Aí ficava ali só com a sombra, a dona Lucila descia, a gente saía correndo. E a gente fazia isso por 3, 4, 5 vezes. Era terrível, né? O homem sem Deus, ele é terrível. Ele aperta a campainha desnecessariamente. E um homem sem Deus também fica clamando o nome de Deus sem necessidade. Ou fica usando o nome de Deus sem necessidade. O nome de Deus às vezes está envolvido em piadinhas. O nome de Deus está envolvido em momentos que não é necessário. Eu vou tomar Deus me livre de comer uma bolacha dessa. Já se tornou hábito usar o nome de Deus sem necessidade.
O não é uma orientação para a sua vida. Não chame Deus, não clame por Ele desnecessariamente, porque aquele que insistir em assim fazer, não ficará sem punição. Sabe o que acontecia comigo? Quando a dona Lucília descobria que era eu que estava apertando a campainha, sabe o que acontecia, Bruno? Ela ia na casa da minha mãe, chamava a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma mulher calma, tranquila. Ela só andava com um porrete do lado aqui, assim, o chinelo. E a dona Lucília falou assim: Dona Tereza, o Mauro e mais uma turminha, depois eu vou na casa de cada um, mas o Mauro estava no meio, apertando a campainha, e eu estou lá ocupado com a minha criança, estou fazendo meus afazeres, e ele fica toda hora apertando a campainha, e eu gostaria que a senhora tomasse uma providência. E minha mãe olhava para mim assim: pode deixar, dona Lucília. Mauro, vem aqui. Eu sabia o que ia acontecer comigo, eu ia apanhar, e apanhei, porque eu estava chamando a dona Lucília sem necessidade. Não brinque com o nome de Deus. O não é uma orientação para o seu bem, para que você não receba de Deus aquilo que nem Ele quer dar, mas por você transgredir uma orientação dele dada a você, não tomar o nome dele em vão, e você fica tomando, você acaba recebendo aquilo que Deus não queria dar, que é uma punição, que é um castigo, uma correção para a sua vida. O não também, ele é uma proteção de Deus para as nossas vidas. Olha o que está escrito em Gênesis 2,17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Vocês acham que Deus, o plano inicial de Deus era criar o homem, que o homem crescesse, envelhecesse, ficasse velho, cheio de dores para lá e para cá e depois morresse? Nunca foi esse o plano de Deus. É isso que acontece com a raça humana, por desobedecer a Deus. Inicialmente Deus então ele aplica o não dele para fazer com que o homem estivesse protegido. Então ele diz para o homem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai estar totalmente desprotegido. E o dia que você comer, desobedecer, certamente você vai morrer. Todos nós chegaremos um dia em que nós nos depararemos com a morte. Mas a morte não veio como plano inicial de Deus, veio como consequência pela desobediência do homem. E ele desobedeceu uma lei que veio para o quê? Proteger ele. O não, meus irmãos, surge na nossa vida para nossa proteção. Quantos filhos, se obedecessem os pais, não teriam ingressado nas drogas? Quantos filhos, se obedecessem os pais, não teriam ingressado e teriam tornado-se escravos da bebida? Quantos filhos, se tivessem obedecido os seus pais, estariam vivos? Quantos filhos estariam libertos, vivendo uma vida prazerosa, fora de uma prisão, se tivessem obedecido os pais? Quando o pai disse: não vá a este lugar, não ande com essas pessoas, não faça aquilo, mas eles decidiram, por livre e espontânea vontade, desobedecer a um não que estava trazendo sobre eles uma proteção. E quando eles violam esse não, dando a eles mesmos o sim, eles perdem a proteção. E muitos perdem o prazer da vida, muitos perdem a direção da vida, muitos perdem a própria vida. O não, lembre-se, muitas vezes virá sobre a sua vida, mas como uma proteção, para que algo de ruim venha acontecer com você. O pastor estava lembrando esse dia da história daquele homem paralítico no tanque de Betesda. Foi esse mesmo que você lembrou, né? Quando Jesus cura ele, depois ele diz para aquele homem: olha, só ande em obediência para que algo pior não venha acontecer com você. Quer dizer, ele já estava há anos paralítico. Pressupõe-se que aquele homem, o paralítico, se era o tanque de Betesda, não me lembro, mas era o paralítico, ele mesmo. Ele estava paralítico porque ele tinha feito alguma coisa que o levou a ficar paralítico. Quando Jesus o cura, ele diz assim: olha, toma cuidado e ande em obediência para que algo pior, ou seja,
daquilo que já tinha acontecido com ele, aprisionado ele durante anos, ele ficou paralítico. Olha, não ande em desobediência para que algo pior não venha acontecer a você. O que Jesus estava dizendo? Olha, você desobedeceu e trouxe uma consequência para a sua vida. Mas agora eu estou trazendo uma bênção sobre a sua vida, restaurando a sua vida para que você recomece. Mas não ande em desobediência, porque se você andar, algo pior do que aquilo que já aconteceu com você pode voltar a acontecer. Jesus estava dizendo, eu quero que você seja o que? Alguém protegido. Mas para que você se proteja, não é andar com a Bíblia na cabeça, não é fazer campanha, não é vir para a igreja, mas é andar em obediência. O não é uma proteção de Deus. O não também, ele é uma seleção de Deus. E aqui eu quero que você também preste atenção. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 6,14. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Hoje pela manhã, a pastora estava olhando algumas postagens, e aí ela abriu uma, estava o pastor Josué Gonçalves, que eu acho que a grande maioria da igreja conhece. Ele é um pastor que já tem muitos anos no ministério, muito respeitado nessa área de relacionamento familiar. E estavam fazendo perguntas para ele, para que ele respondesse, e dentro da resposta ele desse o respaldo bíblico para aquilo. Então a pergunta de uma pessoa foi a seguinte: pastor Josué, eu sou cristão, sou da igreja, mas eu vou me casar com uma pessoa que não é cristã. O meu pastor, ele dizendo da igreja, o meu pastor disse que não faz o meu casamento. O senhor acha que está certo isso? Ele falou assim, ele está certo. Inclusive se eu fosse seu pastor, eu também não faria. Por quê, meus irmãos? A Bíblia está orientando, ela está dizendo, olha, existe uma seleção diferente. Existe uma seleção que nós chamamos povo de Deus. Existe uma seleção que nós chamamos de pessoas que ainda não fazem parte do povo de Deus. Infelizmente, de um lado está pessoas que são nascidas de novo, lutando para fazer a vontade de Deus através do Espírito de Deus. Do outro lado, existem pessoas que estão mortas espiritualmente, que aquilo que elas fazem, talvez para ela nem conceitua-se pecado, porque elas acham normal. Quando Deus disse assim, olha, não se ponham, olha o não outra vez, Ele está dizendo, não se unam com pessoas de fé diferente, porque isso vai trazer o quê? Problema. Então Ele está dizendo assim, o não meu não, é uma seleção. Eu quero que vocês vivam separados. E quando vocês forem se unir a alguém, que seja alguém que pertença ao mesmo povo, que sirva ao mesmo Deus, que tenha os mesmos princípios, que tenha os mesmos valores. Mas infelizmente, como a pastora disse, nós não desobedecemos em algumas coisas, nós desobedecemos em várias coisas. Dentre elas, nós não obedecemos quando Deus está dizendo, não se ponham em julgo desigual. Sabe, meus irmãos, tudo aquilo que Deus propõe para nós, quando eu digo propõe, é porque Ele não impõe nada, Ele propõe. Ele propõe sempre visando o quê? O nosso bem, não é visando o mal. Deus não quer nos colocar num caminho para que a gente se dê mal. Deus quer nos colocar num caminho para que a gente se dê bem. Agora, este caminho é um caminho que vai, de certa forma, exigir de nós, ou requerer de nós, vamos tirar a palavra exigência, requerer de nós obediências e aceitação. O não é uma seleção de Deus, dizendo, olha, inclusive o pastor José usou aquele texto, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vocês foram chamados para dar tempero, vocês foram chamados para trazer luz. Você não pode se unir a alguém que está em trevas. É que a palavra trevas hoje ser um negócio, mas a pessoa não é ruim, a pessoa é assim, mas ainda está morta. Em pecado ela está morta. Meus irmãos, nós já estamos cansados de saber que não é a honestidade, não é a bondade, não é o favor que essas pessoas fazem que levarão as pessoas para o céu, mas é o novo nascimento, é ter um encontro com Jesus. Se a honestidade, ser pessoa caridosa, ser bondosa levaria as pessoas para o céu, logo não precisaria do sacrifício de Cristo. O sacrifício foi em vão, não era necessário, bastava você ser uma pessoa boa, uma pessoa ajudadora, misericordiosa, mas nada disso
coloca o homem numa condição em que dá a ele o direito de ser levado para o céu depois que ele partir dessa vida. Por isso nós sabemos que a salvação vem pela graça através de Jesus Cristo. Então quando ele diz, olha, não se põe em julgo desigual, não se une a uma pessoa da mesma fé, é porque ele está querendo o melhor para a sua vida. Amém? E por último, o não é uma preparação de Deus também. Atos 1,4 diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Este momento no livro de Atos está relatando em que Jesus foi assunto ao céu, a igreja estava aqui, o início da igreja. Só que ele diz o seguinte: antes de vocês saírem para a missão para a qual eu já designei vocês, esperem vir sobre a vida de vocês aquele que os capacitará para exercer o que? Essa missão, que era o Espírito Santo. Então ele estava dizendo assim: vocês estão preparados? Não, ele estava dizendo: vocês foram preparados, mas ainda não estão preparados, porque falta sobre vocês ainda uma coisa: a presença do Espírito Santo de Deus. Então quando ele diz assim, olha, não saiam de Jerusalém, ele estava dizendo: vocês andaram comigo durante um bom tempo, aprenderam muitas coisas comigo, mas precisa ainda vir aquele toque final, chamado Espírito Santo, sobre a vida de vocês, porque Ele trará sobre vocês poder. A Bíblia diz assim: e descerá sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Então eles poderiam ser testemunhas antes de ser derramado o Espírito Santo? Ele disse não. Então vocês precisam ainda ser preparados. Então o não de Deus na nossa vida muitas vezes é uma expressão de preparação. Às vezes a gente enfrenta essa dificuldade, os pastores enfrentam essa dificuldade de pessoas que almejam ministérios, mas o pastor ou o líder daquela igreja, orientado pelo Espírito Santo, entende pelo Espírito Santo que aquela pessoa, embora deseja muito aquilo, mas ela ainda não está preparada para aquilo. Como pastor, eu já vi pessoas sendo levantadas para determinados ministérios, porque elas queriam, mas ainda não estavam preparadas. Mas de tanto forçar a barra com o pastor não conseguiu ceder à pressão, e cedeu à pressão, e acabou colocando pessoas indevidamente no ministério. E, para não foi surpresa, infelizmente essas pessoas não suportaram. Não é porque você prega, não é porque você canta, porque você toca um instrumento, você de repente tem um chamado para ocupar uma determinada posição. Porque existem milhares de pessoas que fazem isso dentro da igreja, que pregam, que ensinam, que cantam. Existe uma possibilidade de estar relacionado ao seu chamado? Existe, mas não significa que isso é evidência do seu chamado. É necessário um tempo de preparação. E muitas vezes esse tempo de preparação, ele vai iniciar na nossa vida a partir do momento que a gente aceita o não. Não, você não está preparado. É muito comum, por exemplo, quando a gente avalia as pessoas tecnicamente para cantar, você passa por uma peneira e você fala assim, ó, tecnicamente falando, ainda não dá. E às vezes as pessoas, por serem pessoas nascidas de novo, terem o desejo de exercer o ministério, elas não aceitam esse não. Por quê? Porque elas entendem que nós estamos reprimindo o chamado. Mas não é a questão de reprimir o chamado, é uma questão de se preparar para isso. A obra de Deus, nós estamos falando até a respeito de política. Algo de muito errado que acontece dentro do nosso país a respeito de política é que desculpe minha expressão, meus irmãos, tá? Mas qualquer Zé Mané se candidata. Eu entendo, para você se candidatar a um cargo político, você também teria que ter uma o quê? Formação. Pelo menos uma formação. Agora, desculpe, né? Você vai pegar uma pessoa que é um advogado, é um juiz, é um policial, eu tenho uma determinada formação, mas você vai encontrar pessoas que, não desmerecendo o que elas faziam, mas que não tinham devidamente o preparo para ser aquilo que são, o nosso tiririca. Mas infelizmente houve a popularidade, ele só está lá porque pessoas votaram nele. Não sei se ele é ignorante ou quem votou, desculpe se você votou, é o meu parecer. Se você votou no tiririca, eu não sei, eu acho que o tiririca ainda é melhor que você. Mas por quê? Pessoas despreparadas estão lá.
Quantas igrejas estão com obreiros despreparados? Uma vez conversando com um pastor, ele falou assim: Mauro, se eu for olhar para a recomendação que Paulo dá a Timóteo a respeito de levantar obreiros, pastores, presbíteros e diáconos, na minha igreja não teria nenhum. Por isso eu estou deixando de lado isso aí. E é por isso que a igreja está desse jeito, né? Porque não tem mais critério. Qualquer Zé Mané fica em qualquer lugar, de qualquer jeito, a qualquer hora, a qualquer momento, e faz qualquer coisa de qualquer jeito. O não na sua vida, de Deus, muitas vezes vai soar como uma preparação para algo melhor para a sua vida, ou para o momento certo na sua vida. Então, a partir de hoje, não receba um não como uma crítica, ou como alguém que está querendo podar você, ou como alguém que está querendo restringir você, prender você, anular você. Não. Olha o não aí outra vez. Aceite o não como uma orientação do Senhor também. Amém? Vamos ficar em pé? Então eu diria para você: não se arme contra os nãos da vida. Primeiro, porque foi Deus que criou o não, não foi o diabo, foi Deus. Segundo, ele pode estar vindo na sua vida como uma orientação. E se você aceitar esse não, vai ser o melhor para a sua vida. Se você rejeitar esse não, certamente aquilo que poderia acontecer de Deus na sua vida poderá deixar de acontecer. Terceiro, ele pode estar sendo uma maneira de Deus proteger você de um mal. Quantas pessoas dizem que iam a determinadas festas e os pais disseram: não, você não vai, e ficou bravo, e brigou com os pais, desentendeu com os pais, quase que ameaçou os pais de morte. Passado 2 horas ele recebe a notícia que o lugar onde ele estaria desabou e as pessoas que lá estavam morreriam. Morreriam não? Morreram. E aí então ele olha para o pai e para a mãe, só resta dizer uma coisa: obrigado pelo não. Muito obrigado. Caso contrário, eu teria perdido a minha vida. Então às vezes um não está vindo sobre a sua vida, mas para te proteger do mal. Quarto, o não ele mostra uma seleção de Deus, o cuidado de Deus. Como nós já falamos aqui, Deus não faz acepção, mas Deus trata com distinção. Deus ama a todos, mas não trata a todos igualmente. Por que Deus não trata a todos igualmente? Vou fazer uma pergunta para você. Você tem um filho que é obediente, aí você tem um filho que é desobediente, não te obedece nada, você trata igual? Claro que não trata igual. Você sabe que você vai ter que dar um tratamento diferenciado para aquele que é desobediente, para que leve ele para o caminho para o caminho da obediência. E aquele que é obediente, você vai dizer que você vai me dar o mesmo tratamento que você dá para aquele que é desobediente? É claro que não. Ora, se nós somos imperfeitos, sabemos exercer o bom senso na hora de orientar as pessoas que estão indo para um lado que não devem ir, e a outras que já estão no caminho que devem ir. Ora, se nós temos esse bom senso, será que Deus não tem? É claro que Ele tem. Então quando Ele faz essa seleção, é justamente tendo cuidado com a sua vida. E por último, aceite o não de Deus. Ele pode estar preparando você para algo muito melhor. E se Ele disser sim para você agora, algo que Ele não vai dizer porque Ele é perfeito, se Ele tiver que dizer não, se Ele dissesse sim, ou se você não aceitar o não e disser um sim para você mesmo, certamente você pode desencadear sobre a sua vida consequências talvez até irreversíveis. Então a partir de hoje, não se assuste com o não. Não jogue o não fora, não descarte o não. Entenda que o não talvez está sendo necessário para redirecionar a sua vida. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo Teu Espírito nos impulsionar a estar nesse lugar. Obrigado por podermos parar tudo para prestarmos atenção na Tua Palavra. E nesta manhã, o Senhor nos ensinou pelo Teu Espírito sobre a importância do não. De nós recebermos um não, às vezes com o mesmo prazer que nós recebemos um sim. Até porque quem criou esta palavra, que para nós soa apenas como algo que reprime, algo ruim, foi o próprio Senhor. E nada de ruim pode vir do Senhor. Que o não surja na nossa vida no momento certo, para nos trazer um redirecionamento, uma reorientação para as nossas vidas. Que o não, Senhor, possa surgir na nossa vida para nos proteger de um mal que não é necessário acontecer, mas se nós desobedecermos
e darmos a nós mesmos um sim, ao invés de obedecermos um não, então um mal pode vir sobre a nossa vida. Mal esse que o Senhor não deseja que venha sobre nós. Que o não possa deixar claro para nós que somos um povo diferente, e por isso o Senhor não deseja que haja miscigenação de fés, mas que haja igualdade. Que o não na nossa vida possa nos conscientizar que Ele está nos preparando para um tempo diferente, um tempo melhor, e algo diferente, algo melhor. Obrigado, Pai, que essa palavra fique guardada dentro dos nossos corações, e que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco, desde agora e também para todos sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e conceda a você graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e também te dê a paz. Deus abençoe, meus irmãos, um ótimo domingo em Cristo Jesus.